que já existe no data center, então a gente não tem que ter muita medo de que o que a gente vai ver aqui pode ser aplicado nos nossos data centers, por exemplo. Só uma curiosidade, pergunta, quantas pessoas trabalham na área de segurança ou estão estudando? Na área de desenvolvimento? Então, a maioria aqui developers, né? Beleza. Bom, aqui estou dando uma pequena introdução. O que seria a definição do Cloud Native Security, né? A definição de Cloud Native se basa em esses 4 conceitos. Para começar, vemos que as aplicações usam os containers, então vão utilizar alguma tecnologia de Docker para você poder criar as imagens, vai utilizar arquitetura de microserviços, vai utilizar a cultura de DevOps para poder ter um continuous delivery, e tudo isso está relacionado com o que a amiga Eli já falou também do Agile, né? Porque Agile está da mão com a cultura de DevOps, foi assim como nasceu. E todas essas aplicações vão nascer na nuvem, no Cloud Computing, que vão dar os benefícios de custo, né? E as facilidades também de só pagar por o tempo que você usa. E aí do lado, eu coloquei todos os possíveis, né? Nossa aplicação está já lá rodando, né, na nuvem, e pode acontecer várias vulnerabilidades, né? Pode ser SSH brute, malware e as vulnerabilidades que já na área de segurança são conhecidas. Focando um pouco mais em containers, podemos ver que esses são as 5 principais, né, comuns ataques. Podemos ter o DDoS attack, ou a explosão do kernel, de acordo à versão do Linux, do sistema operativo que a gente está usando, também, se ele não está atualizado, pode ser uma vulnerabilidade. Nossas próprias imagens podem estar carregando algo que ninguém sabe, ou talvez de um amigo hacker. A própria tecnologia do container, quando fala container breakout, pode ter uma vulnerabilidade dentro dela, na qual pode assumir todo o host. E nossas famosas credenciais, né? Quais são os secretos, na senha de banco de dados, ou etc. Aqui temos um exemplo, né, de uma vulnerabilidade em Linux, aí diz CVE 2016. Então, é bem comum ter vulnerabilidades. A gente tem, existe um site onde estão diariamente expostas as vulnerabilidades que são encontradas. Nossas imagens, né, podem ter o código. Neste caso, aqui é do próprio container. O que aconteceu? O RunC, que é usado na maioria de tecnologias de container, como o Docker, tinha uma vulnerabilidade, né, que foi achada. Em que consistia? O hacker podia assumir o host. Então, depois que foi achado... Bom, beleza. Aí podemos ver como vai assumindo, né? Então ele pode fazer a montagem dos sistemas principais do host e assumir todo o host, mesmo estando supostamente o container deve estar isolado, mas ele vai conseguir acessar todo o nosso host. Bom, vendo aqui nesse resumo, nesse resumo, podemos ver que nossas aplicações usamos muito open source, né? Então, essa é uma estatística, né? 78% das vulnerabilidades estão relacionadas às dependências. Aí vemos que os desenvolvedores também não implementam teste no processo de CI, e isso é um outro risco. E 54% também nem aplica teste de segurança na imagem, que seria para evitar o poison image, né? E o top 10 das imagens do Docker, né, que é bem usado,
30 de sus principales bibliotecas, libraries, né, estão com vulnerabilidades. Então, como podemos ver, estamos muito expostos em o que usamos diariamente. E, além de estar expostos, também temos os regulamentos. De acordo com nossa empresa de trabalho, a gente vai ter que seguir essas regras, né? Se a gente está trabalhando para um banco, vai ter que seguir os padrões do PCI, ou do lado da Europa, ou também do nosso lado. Claro que agora foi postergado 2 anos, mas quando esteja muito em cima da hora, todo mundo vai correr atrás dessas práticas de segurança, né? Bom, falando do container, como vemos, o containers comparado muito com virtual machine, né, para quem já trabalha com data centers, né? Mas os containers têm o benefício de reutilizar o kernel do host, por isso que são mais livianos, são leves, né? Então, basicamente, podemos ver que não tem essa camada do hypervisor, né? E pensando na arquitetura um pouco maior de como é o Docker, podemos ver que vamos ter instalado o Docker em alguma máquina e vamos ter um registro. Cada componente, se pensamos desde o ponto da segurança, é um componente para nos preocupar como vamos estabelecer os perímetros entre cada componente. Geralmente usamos um registro privado, né? Porque se vazamos as imagens públicas já vemos que estão ali com vulnerabilidades, né? Então, cada componente de aí é uma preocupação de como a gente está usando, né? Por exemplo, aqui podemos ver um resumo, né, das ameaças em containers. Podem vir desde dentro do container, né, como já vimos, já a imagem pode estar com problemas, ou também pode ser por DDoS, externamente alguém pode estar nos atacando e tentando procurar alguma vulnerabilidade nas portas, nossa porta web, ou etc, se está muito aberta ou exposta, né? Então, aí chegamos ao ciclo CI de Continuous Delivery, né? Que é uma coisa importante na cultura de DevOps, né? Que eu queria colocar um slide, mas não, é da automatização. Porque enquanto consigamos automatizar, como vamos a fazer o scanning de nossas imagens? Vamos rodar uma por... Então, se isso conseguimos automatizar em nosso pipeline, isso nos vai ajudar a mostrar uma lista de elementos, né? Porque também, às vezes, a comunicação entre os times, né? Às vezes a gente precisa apresentar um reporte, né? E as ferramentas nos vão ajudar nisso. Aqui podemos ver um ciclo de pipeline, né? O build, test, scan, análise. Os passos comuns, né, para construir qualquer ciclo de desenvolvimento. E aí podemos ver algumas recomendações, né? Imagine Security, para ver se tem alguma vulnerabilidade no kernel, a parte do credential and secrets, se usamos talvez algum vault, onde guardamos nossos secretos, onde está isolado. E também tem algumas ferramentas em runtime security, tipo, em tempo real, acompanhando o que está acontecendo nos nossos próprios containers de produção, né? E aí, como eu estava falando, temos muitas ferramentas, a maioria delas open source. Aí eu fiz uma lista, tem o SIS do Docker, que ele mostra as vulnerabilidades encontradas. Eu vou mostrar esta ferramenta do microscanner, que é muito simples de instalar. Vocês podem instalar com qualquer CI que vocês usem, Jenkins, CI, etc. Neste caso, eu instalei no Jenkins. Vocês podem também instalar dentro do seu container, né? No momento de criar sua imagem, podem fazer que ela rode. E, bom, só uma curiosidade aqui de que, às vezes, fazer só scanning não é só complicado, senão, como está falando aqui, que a ferramenta tenha uma accuracy, que fala que não tenha menos falsos positivos, né? Porque podemos aplicar o patch, mas a ferramenta não reconhece. E vou mostrar aqui melhor o Jenkins. Vou começar aqui com... Se vocês... Acho que não precisa...
não está bem centralizada, né? Bom, por lo menos se vê aqui. Então, neste caso, a configuração é só para validar os... tem um mongo, por exemplo, que é uma imagem bem comum. E aí, tem essa imagem que é um mongo, como tagzinho 3.2.1, e vemos como nos mostra as vulnerabilidades por os pacotes que ele instalou, né? E aqui podemos ver a lista de a que vulnerabilidade se refere. Se a gente faz clique. Bom, e aqui podemos ver que o link nos pode dar mais detalhe de que tipo de vulnerabilidade, né? Então, aí a ferramenta vai indicar... A ferramenta vai indicar as vulnerabilidades por a imagem, né? Aqui temos outra imagem do Redis, que é... E aqui está sendo usada dentro de um pipeline. Aí teríamos as etapas que vimos adelante: build, testing, scanning. Então, é muito fácil de configurar. Eu só vou mostrar aqui. É só instalar o plugin Microscanner. E aqui eu estou usando uma linha, né? No caso da outra também é um free job, então aqui posso ver que também instalei. Aqui só estou colocando o nome da imagem que quero validar, mas a ideia é só automatizar o nosso processo, né? Bom, quem já trabalhou com Kubernetes? Bem. Bom, só para dar uma pequena introdução, a gente fala de containers, né? Mas a gente vai ter 1 milhão de containers, 10 containers, 100, quem vai administrar? Aí que surge o orquestrador de containers. Um dos mais famosos, talvez já viram, esse símbolo do Kubernetes, ou alguém já escutou, né? Então ele nos vai ajudar com toda essa parte de administrar os containers, a parte de quero high availability, uma alta disponibilidade de 10 containers de minha aplicação. Ele vai se encargar de fazer isso. O que é bom com este desenho é que o Kubernetes pode ser complicado no ponto de vista da arquitetura. Como podemos ver, tem etcd, Control Manager, API REST, mas basicamente igual que o Docker, só para se comunica como um cliente. Aí a gente vai ter um Docker, vai ter um kubectl e vai fazer chamadas para o Kubernetes executar comandos. Mas detrás do Kubernetes vamos ter toda essa arquitetura. Ele tem vários componentes: scheduler, API server, e a parte do cérebro seria o master, que vão ser máquinas isoladas só para ser master. E do outro lado temos os nodos. Os nodos vão ser quem vai ter nossos containers. Se a gente quer fazer deploy de uma imagem de Mongo, vai ir para essas máquinas chamadas nodos. E aí vemos que tem outros componentes, né? Tem componentes de o networking, porque a gente tem a opção de escolher que networking pode ser instalado. Vai ter outros componentes como Kubernetes ou Container Runtime, que seria o Docker, por exemplo. Mas o que eu queria deixar como resumo é que quando os sistemas são altamente complexos, a gente o que geralmente faz next e faz a instalação default, né? Então vamos encontrar que vão ser muitos clusters criados com as instalações default que não vão ser seguras, né? Então, vendo desde o ponto de vista do Kubernetes, também assim como vimos do container, vamos poder observar que vamos ter cada componente que faz parte do Kubernetes vai ser também um componente que, se não está bem configurado, vai ser de fácil acesso para o hacker, né? Ou para alguém que queira invadir nossos hosts.
Então podemos ver que pode ser desde dentro do container, por uma imagem, né? Imagem que já tem malware, ou pode ser por as portas muito expostas, referindo-se um pouco mais ao Kubernetes, né? Que pode ter acesso ao SSH. Por exemplo, se você conhece esse site Shodan, né? Você vai e publica, faz uma procura por algo, por exemplo, procura por Kubernetes. Aí ele já me deu toda uma lista dos hosts abertos, dos IPs. Então, como vemos, essa informação está disponível, né? Então, um cluster por default geralmente é público. Então, o endpoint do Kubernetes vai estar aberto. Já tive um exemplo, né, que esses os amigos do Tesla, né, que eles foram hackeados e rodaram nos hosts deles criptomoedas, cryptocurrency money. Então, é algo que sim acontece, o fato dos hackers, né. Bom, então, esse é um resumo, né? Se um usuário malicioso vai entrar dentro do container, ele vai poder talvez roubar tokens, porque dentro de nossos containers também estão as credentials, né? Acessar os root. Acho que isso é um resumo de tudo que pode. E o que eu queria mostrar, um pouco mais falando de segurança, era como fazer penetration testing se temos um cluster do Kubernetes, né? Por exemplo, essa é outra ferramenta, o KubeHunter, que é um open source. E como vemos, ele vai identificar os diversos componentes que usa o Kubernetes e nos mostrar as vulnerabilidades que tem, né? Então ele vai dar um resumo aí. Nesse caso eu tenho o vídeo. Tem que dar play. Tá. Nesse caso, os pods é a unidade mínima do Kubernetes, mas que seriam um ou mais containers. Tá? Só para quem não conhece, não se estranha com a palavra pod, mas estamos falando de containers, de imagens que precisam, que utilizam um container runtime. E neste caso, o que eu fiz? Esse KubeHunter pode ser instalado de várias maneiras. Aí eu que fiz um deploy dentro do cluster, então ele instalou a imagem KubeHunter, baixou e rodou o container dentro do meu Kubernetes. E me mostrou as vulnerabilidades. Nesse caso viu o Capnet Route, que como podemos ver está enabled by default, que as capacidades de networking aí seriam os capabilities próprios do Docker, né? Porque essas são características que a gente pode definir até no momento de construir o container, né? Mas ele vai indicando, porque por default não está fechado. E neste caso, o que eu fiz foi entrar dentro da máquina, porque no final o Kubernetes é um conjunto de máquinas também, né? Então também dá para você entrar nas máquinas do seu Kubernetes e rodar este KubeHunter para ele ver quanto exposto está os seus networkings, portas, etc. Então, há várias formas de rodar para vocês ter maior informação de que melhorias podem fazer na sua instalação, né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei no IP, é o IP do meu nodo. E no outro, que aqui está rodando, porque vocês veem, estou dentro da máquina, dando um Docker run, montando o host, o networking do host, e rodando a imagem Aquasec KubeHunter, né? E aí eu coloquei, nesse caso, o range do /16 para que ele explore toda a minha rede. Então ele começa a fazer um reconhecimento, ele encontra que portas estão abertas, ele manda como uma advertência o fato de que qualquer pessoa com /versions pode ver a versão que a gente está usando, que qualquer hacker pode identificar, está usando uma versão antiga que tem certa vulnerabilidade, já é um acesso para ele. E esses são exemplos.
Bom, depois disso a gente pode tomar melhorias, né, tentando fazer hardening no host, né. Temos essas ferramentas, o SysDocker Benchmark por default, né, que tem as vulnerabilidades, também tem o Kubernetes. E acho que para finalizar é isso, né, que estávamos falando do DevSecOps. Então, esse processo de DevSecOps somos todos nós, desenvolvedores, security, agile, porque tem que estar presente em todas as etapas, né? Que se a gente aplica segurança no final, já vamos ser com cripto hackeados, né? Se alguém quer mais referências, os livros de segurança, container security, que são muito bons. E acho que seria isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Eu agradeço a sua atenção. Pessoal, alguém tem perguntas para a Carol? Alguém quer fazer perguntas?